Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtes, é um prazer estar aqui. Mirtes, é um prazer estar aqui com você, ter a tua companhia. Muito obrigado realmente. No seu assunto deve ser muito agradável, como sempre, né? A gente ama falar da palavra de Deus, trazendo para o nosso dia, né, Mirtes? Eu creio que tem uma palavra muito maravilhosa para você. O título da nossa pauta é uma pergunta. Não é uma pergunta para você, é uma pergunta que é para mim, para Conceição, para todos nós, que nos denominamos cristãos. Sim. Né? Preparado para se encontrar com Deus? Eu não sei se a pergunta fosse feita assim direto, falar, eu quero uma resposta agora, né? Como é que seria? Então, para isso, para que você não tenha esse desconforto de trazer rapidamente a memória, dizer sim, não, deixa eu esperar um pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai pegar alguns versículos da Bíblia que não são certamente aqueles prediletos e nem aqueles que a pessoa para e fica horas refletindo sobre ele. Mas eu vou pegar dois em especial. Eu vou pegar o que está escrito em Ezequiel 22:14, que diz assim: poderá estar firme o seu coração? Poderão estar fortes as tuas mãos nos dias que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Sim. Então, aí já tem assim... Deus fazendo uma pergunta, uma afirmação e uma pergunta, né? Que eu já vou dizer o quê? Eu vou ter um encontro com você, eu vou tratar com você. Você está pronto para isso, né? Se prepare. Agora, Amós faz exatamente aquilo que pautou, né? Que nós pautamos. Amós 4:12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Talvez não seja os assuntos mais falados nos sermões de domingo, não é, Conceição? É verdade. E assim, é interessante essa pergunta, porque veja bem, eu amo muito o meu Senhor, não é? Nós amamos, todo cristão ama muito Jesus. E deveria ser uma pauta na nossa cabeça de desejo de estar com Ele, muito mais do que estar aqui, pelas promessas que temos, né? E é interessante que ninguém gosta de pensar nisso. Ninguém gosta de pensar que eu vou, por exemplo, para eu me encontrar com Ele, eu tenho que passar pela morte. Eu prefiro, na realidade, o ser humano prefere ser arrebatado vivo na volta do Senhor. E não eu passar acho que a expectativa de pensar todos aqueles nisso. Em todas as épocas acharam que isso iria acontecer, né? Toda uma característica do cristão esperar a volta do Senhor. Mas eu digo assim, como você ama tanto, eu né? Entendi. E não quer estar lá. Mas Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, eu sei que é melhor estar aí, mas... Eu preciso ainda ajudar, né? Alguns Tenho que fazer alguma coisa, né? Ainda. E no caso de Amós, esse era bem... Quando Amós... dá essa palavra para Israel, que era o povo de Deus, que hoje somos nós, o povo de Deus, eu quero contextualizar um pouquinho para você entender a importância disso. Porque Amós era uma pequena cidade, ele morava numa pequena cidade ali de Judá, perto de Jerusalém, de Belém, né? E ele nem se achava profeta. Não. Ele mesmo dizia que ele era um carregador de fardos. Sim. Então ele não foi educado. Não havia uma escola de profeta onde como é hoje, né? Ele dizia, eu não sou profeta, não sou discípulo de profeta, eu sou boiadeiro e colhedor de figos. Sim. Eu sou boiadeiro e colhedor de figos. É esses mesmos que o senhor gosta de usar. Mas o senhor chamou. Ele diz
que ele mesmo diz, Amós 7, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Sim. Tá? Você vê hoje, Mirtz, pegando um gancho do que você está falando do profeta, hoje tem tantas escolas de estudos e que quando você se prontifica para um serviço, eles perguntam qual que é a sua qualificação. A qualificação maior é o chamado de Deus. Sim. Sempre foi na história. Não é o teu currículo, quantos cursos eu fiz, quantos eu passei pela igreja, pelos ensinamentos de púlpitos, de reuniões. Quer dizer, você tem um chamado. O chamado é mais importante. Agora, se o chamado ele é realmente testificado, o chamado é verdadeiro e real, nada contra você se aperfeiçoar. Porque aí, tá valendo, se você tem um chamado, você quer estar aonde? No meio do povo de Deus. Ali você vai aprender muitas coisas. Mas o que qualifica é o chamado, né? Que é o chamado que ele recebeu. Agora, aí ainda vou voltar um pouquinho do tempo de Amós. O reinado era de Jeroboão, né? Era uma coisa assim, porque depois a gente vai ver a importância dele, esse rei e o povo que vivia ali. Sim. Tá? E ele foi chamado para denunciar o que estava acontecendo. Olha só, injustiça, corrupção, opressão. Tudo novo, né? Não tem nada disso hoje. A gente pensa assim, será que não está muito parecido com o que acontece hoje? Sim. Por isso eu acho da importância da gente trazer textos, sabe, não é isolado, não é só contextualizado dentro da Bíblia, dentro da época, para nós, hoje. Porque né? você para, Mirtz, por exemplo, e as pessoas hoje, eu estou vivendo agora os meus dias, você vivendo os seus dias, a gente tem uma sensação que isso tudo é novo. Mas isso existe desde que o homem existe. Sim. Essa época aí, o povo passava por situações que precisavam de repreensão. E vamos falar assim, de gente. alerta. E vamos falar, era o povo de Deus. Sim, no meio do da jeito igreja. que nós hoje nos chamamos de cristãos, este era o povo de Deus. Sim. Um povo religioso. Sim. Inclusive religioso, sim, igual tem hoje. Sim. Se você vai conversar, se você perguntar para alguém, você é cristão, é capaz dele responder, eu frequento a igreja batista. O que não respondeu à pergunta. Não. Né? Necessariamente um cristão, não. para nós hoje, o falar eu sou cristã, eu ando conforme os princípios pela vida de Deus que é Cristo. Vivo o evangelho, eu né? vivo o evangelho. Não é porque eu frequento uma igreja, porque muitos frequentam e não tem uma transformação. Então, no tempo de Amós, você vive de Deus, no né? tempo de Amós havia essa religiosidade. Eles tinham muitas práticas, muitas liturgias, porque era o povo de Deus, né? Mas Deus falou, olha, você precisa revelar o que de verdade está acontecendo com eles. E Deus, através de Amós, ele dizia, virá o castigo sim, eu tenho que repreendê-lo. Mas também profetizava a restauração, porque esse é o nosso Deus. Na verdade, nosso Deus, ele, em toda a história dele com a humanidade, eu vejo o amor do Senhor. Porque o sofrimento do povo era para levar de volta para ele. Sempre tentando trazer de volta um povo que ia se perdendo com as coisas desse mundo. Agora, eu vou falar para você entender bem por que a gente sempre diz, vamos pensar no que nós estamos vivendo. Neste período de Amós, o povo de Deus, que era religioso, que praticava liturgia, ele estava desfrutando de prosperidade política, eu te disse o nome do rei, econômica, cultural, enfim, era um sucesso, estava tudo indo muito bem na vida deles. Sim. Mas espiritualmente eles não estavam bem. Não. Sim. E isto é muito fácil de acontecer no nosso meio. Quando nós estamos ganhando dinheiro que gostamos de ganhar e merecemos ou fizemos por merecer, quando não tem doença no nosso meio, quando nós estamos alegres, desfrutando da vida, parece que Deus fica... Exato. Né, aí é que mora o perigo. Se nós pegarmos a história do rei Salomão, por exemplo, que imagina uma pessoa com toda a sabedoria que foi dada para ele, ele se perdeu exatamente na abundância. Porque tudo. Exatamente. Então, na abundância é muito mais perigoso, sabe, Mirtz? Você claro se que distrai, era né? o que aconteceu, sabe? No palácio, na vida palaciana. Então, havia, quando eu disse do rei Jeroboão, é porque foi ele que construiu altares para outros deuses. Então, sabe, um povo que diz, nossa, como nossa nação está indo bem, deve ser por causa do era tudo misturado. Né? Era uma mistura por causa deste ou daquele, né? Então, as imagens, os ídolos e tudo mais, né? Então, tudo isso colaborava para que o povo de Deus estivesse do jeito que estava.
Aí Deus chama Amós para pregar essa corrupção e para mostrar o tipo de adoração que eles estavam fazendo lá, né? Então, e queridos, eles faziam tudo o que o povo de Deus fazia. Eles faziam sacrifício, eles continuavam ofertando sacrifício, levavam dízimo, faziam as festas que Deus tinha mandado fazer. Legalistas, né? Religiosos, bem religiosos mesmo, né? Hoje pode acontecer a mesma coisa. Hoje pode acontecer se você conhece alguém, ele diz assim, olha, eu estou frequentando a igreja, estou cantando no coral, estou indo na reunião de quarta, eu estou frequentando o grupo de oração enfim. Sim, eu fico feliz com essa atitude porque isso mostra que está na busca. Por exemplo, quando alguém vem falar para mim, olha, muita gente que não convive conosco fala, não, mas vocês são tudo, realmente é um conserto, porque onde que o pecador tem que estar? Ele tem que estar ali no meio do povo de Deus mesmo para ouvir da palavra e ser transformado, Mirtz. Fico feliz com isso. Só que o cristão que já teve uma experiência genuína com Deus, ele precisa ter uma vida transformada. Ele vai dar testemunho e fortalecer os outros para terem essa vida que você está falando aí que Deus está cobrando. Prepara-te para te encontrar. Da onde que ele vai ser visto? Era o que acontecia. Um Israel, um povo de Deus que praticava liturgia e as atitudes deles não correspondiam. Com a fé. Hoje é a mesma coisa. Você chama, por exemplo, alguém para estar no nosso meio, né? Para você pregar o evangelho da forma que para ele viver o evangelho e de repente aparece um testemunho. Só que aí a gente já tem que ter sabedoria de explicar que o Senhor falou. O joio e o trigo sempre vão estar juntos. E são parecidos. Mas a vida com Deus faz você discernir o joio e discernir o trigo. O cristão verdadeiro, ele tem discernimento, né, Mirtz? Só que está tudo misturado ali. Hoje, a gente não tem um profeta como Amós no nosso meio, porque a gente tem muito mais. Hoje nós temos pregações, em todos os níveis, em todo o tipo, né? De todo tipo. Hoje nós temos ensino, temos testemunho. Deus continua falando, né? Dessa maneira, dando essa oportunidade para quê? Para falar assim, dá uma olhadinha, porque um dia você vai se encontrar comigo. Presta atenção que uma hora eu vou te chamar. Vai, sabe? Agora, ele diz assim, prepara-te para te encontrar com o Senhor. Então, são duas coisas na frase que nos chamam a atenção e que a gente quer focar com você. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. A primeira verdade que está nisso aqui é o encontro. Vai ter um encontro. Não adianta. Todos vamos passar por isso. Todos. Então, pobre, rico, branco, preto, ignorante, culto, descrente, crente, todos nós vamos ter este encontro. E eu gosto de pensar, quando penso nesse, que eu amo esse versículo, né? Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, é maravilhoso. Eu gosto de lembrar disso todo dia, porque é uma coisa que é pessoal, né? Ali você vai estar transparente. Como você está transparente hoje para o Senhor? Não vai ter o pastor, não vai ter a célula, não vai ter ninguém para te ajudar. Então, quer dizer, o que vai pesar ali é a tua vida com Deus, o quanto você caminhou com Deus. Então, né? Se a primeira verdade contida aí é que vai ter um encontro, vai se encontrar. A segunda verdade é, você precisa se preparar para isso. Tá? Então, eu vou chamar um intervalo bem pequeno, porque no segundo momento nós vamos falar deste preparo. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. A gente fez uma pergunta para você. Não sei se você, só no nosso primeiro momento, conseguiu responder. Mas a gente está falando que um dia a gente vai se encontrar diante do Senhor. E falando de duas verdades. Primeiro, que esse encontro vai acontecer. E o profeta nos disse, prepara-te para ele. E nós perguntamos para você está preparado? Sabe por quê? Porque a gente não sabe quando vai ser. Não é verdade? Pode ser a qualquer momento. Pode ser qualquer momento, pode ser a qualquer momento. E tudo na nossa vida precisa de preparo, tá? A gente se prepara para tudo. Por exemplo, a gente se prepara para se casar. Sim. A gente se prepara para ter um filho. Sim. A gente se prepara para comprar uma casa. A gente se prepara para fazer uma viagem, né? A gente se prepara para o mercado de trabalho, se a gente quer ter uma profissão, Sim. né? A gente se prepara para fazer uma prova, para ir para o vestibular. A gente se prepara para ir para uma festa. Para tudo tem que ter um preparo. A gente se prepara para vir aqui, sentar e conversar com você. Sim. A gente não vem assim, olha, vamos lá, Conceição, hoje bater. Um papo, não. A gente busca uma pauta, a gente prepara, né? A gente busca. Sim. Então, a gente se prepara para tudo. Se a gente se prepara para tudo na vida, a gente vai ter que se pensar que vai ter que se preparar para aquele dia que a gente vai se encontrar com ele. E nesse ponto é importante a gente falar, por exemplo, recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, creu, fez aquela oração de entrega, foi batizado, foi lavado no sangue do Cordeiro. Quanto ao teu espírito, não há problema, está tudo resolvido. Mas a questão aqui do preparar-se está relacionado com a salvação da alma, que a gente fala sempre no rádio, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolver que depende da nossa disponibilidade. E a própria pergunta feita no texto, porque olha a pergunta que foi feita, eu vou repetir para você fixar. Ele diz assim, poderá estar firme o teu coração? Né? Então ele já está dando as dicas. Sim. Né? Ele está dizendo assim, o seu coração está preparado para isso? Tá convicto, e o coração, né? é a sede dos nossos sentimentos, é aquilo que você acabou de falar. Você é tá a sede convicto. de tudo. Sim. E olhando para esse texto tão maravilhoso, essa palavra tão maravilhosa, a gente não pode esquecer também de olhar para o Apocalipse, que fala que você que borda as tuas vestes. Então essa preparação para se encontrar com o nosso Deus está relacionado com uma disponibilidade que depende de mim para abordar essas vestes. E ao ouvir a pergunta, é normal até que você sonde o teu coração. Sim. Nós temos um Deus que sabe o que está lá dentro, né? Ele sabe tudo. Mas o que pode estar no teu coração, né? Às vezes você pode agora, ouvindo, falar, eu tô achando que tá limpo, né? Não sei, às vezes tem um resquício de alguma coisa, tem algum rancor, alguma mágoa, algumas coisas. Agora veja, nada disso que a pessoa vê hoje, vamos supor que você olhe hoje para o teu interior e veja que tem muita coisa que precisa ser transformada. É o tempo de arrependimento, tempo de conserto, de aplicar o sangue. Porque o sangue de Jesus nos lava e nos limpa de todo o pecado, confessado e com mudança de atitude. E não é uma coisa difícil, porque, por exemplo, Davi, que era um homem tão comum quanto você, quanto a Conceição, quanto eu, mas era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi um daqueles que diz, preparado está o meu coração. Sim, sofreu bastante, mas estava preparado. Passou pelo que passou, cometeu pecados, errou como qualquer um de nós erra, né? Sabe? Mas ele foi capaz de chegar a dizer, meu coração está preparado. E é nisso mesmo. É passando esses perrengues todos que a gente vai, Senhor, que a gente vai sendo lapidada. Né? O salmista diz assim, o Senhor abomina todo o coração soberbo. Ele detesta o orgulho e a vaidade. Então, uma das coisas que a gente tem que olhar a respeito quando está preparando o coração é o orgulho. Essas coisas, que são muito pertinentes ao ser humano, né? Orgulho, vaidade, né? Parece que essas coisas nascem com o ser humano, né? Às vezes a gente para pensar, Mirtz, orgulho do quê? Fala para mim, se tudo nós recebemos do Senhor. Você vê que esse orgulho, ele nasceu lá no pecado em Adão. Sim, é por causa da nossa natureza caída, claro. Exatamente. É só por causa da natureza caída. Quando você vê que tem esse orgulho, ele precisa ser tratado. Não tem lugar para o orgulho na presença de Deus. Né? E as ordenanças bíblicas, por exemplo, Hebreus diz, não endureçais o vosso coração. Então é uma maneira também de preparar. Se o coração
Né? E tem, sobre o coração tem, guarda o teu coração. Para não pecar contra o teu Senhor. Então, esse cuidado, neste preparo que eu estou fazendo, uma das coisas que eu tenho que voltar a olhar é para o meu coração. Sim. Né? Guarda é pro o teu meu coração para não pecares contra o teu Senhor. Então, esse guardar é nós que nos... É disposicional. É o crescimento e amadurecimento. É o desenvolvimento do cristão de acordo com a vida de Deus. Essas coisas são nossas. Agora, a parte o encontro não é facultativo. Você vai se encontrar com ele, né? Então, agora, quando nós nos preparamos para qualquer coisa, como a das muitas que eu falei, às vezes a gente pode falhar no preparo. Né? Tem gente muito assim, olha, eu estou me preparando para comprar o meu imóvel, meu primeiro imóvel, e faz tudo certinho, faz aquela reserva de dinheiro mensalmente, tudo, aí chega aquele dia e diz, pronto, está aqui, estou preparado, está tudo bem, mas às vezes essas coisas podem falhar. Você fez um projeto, eu vou fazer isso, eu vou guardar tanto e sobrou. Às vezes você faz uma coisinha tão pequena, faltou só um pouquinho, vou financiar esse pouquinho. Às vezes o erro está ali, não é verdade? Exatamente. Né? Então, eu estou dando qualquer exemplo, mas tudo pode falhar. Exato. Né? Tudo pode falhar. Você pode falhar, por exemplo, eu digo assim, você tem que se preparar para o vestibular. Você pode falhar na maneira de estudar. Exatamente. Estudar o que não precisava, ou estudar errado. E assim, né? Às vezes você fala sobre crescimento e amadurecimento, que é o assunto, né? Porque para preparar-se, para se encontrar com o Senhor teu Deus, é cumprir o propósito. Né? Então a gente fala de crescimento e amadurecimento, a pessoa fala, não, mas eu já estou salvo, eu já tenho o sangue de Cristo. Sim, você tem o sangue de Cristo. Só que o que nós estamos falando aqui não está relacionado à salvação do teu espírito, mas ao galardão, né, que está prometido, e eu encontro que todos vão ter, como eu disse para você, todos e vamos que foram criados por ele. Exatamente. Porque é o tribunal de Cristo, está escrito lá. Sim. Se a gente acredita nas partes boas da Bíblia, que a gente chama de boas, sim, né, as coisas que a gente gosta, não pode pular essa. Não pode se contentar só com a salvação judicial. Cristo pagou a minha dívida, está paga, graças ao Senhor, era impagável, né? Mas agora eu tenho aí que ter predisposição para crescimento e amadurecimento com esse Deus maravilhoso. Gente, é assim, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Sim, né? Ninguém vai estar esperando. Quando ninguém espera, porque ninguém espera. Por mais que você se protege, vamos supor, você pode pôr um alarme eletrônico na sua casa, contratar uma equipe de segurança, mas prevenindo, mas você nunca vai dormir. Ficar o tempo todo lá cuidando esperando que, né, isso é coisa que vem. E, queridos, o último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, no último versículo da Bíblia, para que ninguém esqueça, está escrito assim, certamente eu venho sem demora. Sem demora. Uau, né? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você fala venho sem demora, você pensa assim, 2024, não veio até agora, né? Mas a questão eu estou com 67. Quando ele virá para mim? Então, o problema é individual, como disse. É pessoal. Você não adianta falar assim, não veio há 3.000 anos atrás, não veio... Mas veio para mim a qualquer momento. Veio para aquele que naquele Exatamente. ano... Exatamente. Foi. A volta do Senhor, as pessoas falam, vai vir 2030, 2050, ficam colocando datas. Só que para nós cristãos, a volta do Senhor para mim pode ser agora, para mim pode ser daqui a 20 anos, 30 anos. Sabe, queridos, né? É o tipo da... Eu estava conversando com a Conceição... Ontem nós nos encontramos, eu falei, vamos conversar sobre um assunto que talvez, eu não me lembro, a gente tem 5 anos de TV, a gente nunca falou sobre esse assunto. Sim. Sabe, nunca falou sobre esse assunto. Quando eu preparei essa pauta para eu falar no rádio, eu confessei para eles, eu digo, gente, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto. O que me levou, o que me despertou, eu ainda não sei, eu só sei que veio no meu coração, eu quero falar sobre isso, né? Às vezes Deus pauta... nos desperta para algumas pautas. Sim, e é uma pauta, Mirtz. Por exemplo, eu tenho 30... Eu nem me lembro mais, perdi a conta, de viver cristão no meio dos irmãos. Não se ouve uma palavra dessa de púlpito.
Quem que vai subir no púlpito e dizer, povo que está aqui, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Mas é um assunto de muita importância. É inevitável, queridos. Sim. É inevitável. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém, sabe? E nós não vamos ter oportunidade de dar desculpas. Sim. Sabe? De dar desculpa, mas sabe? Porque olha a família que o Senhor me colocou. Olha, sabe? O país que o Senhor me colocou. Não vai ter, sabe? Porque isso que você está falando, essa preparação não depende, é a gente que disponibiliza, mas é o próprio Santo Espírito que vem habitar dentro de mim, que vai fazer essa transformação em mim. O que a minha vida da alma, independente de Deus, o viver da carne, impede que esse Espírito cresça e se expanda ganhando toda a minha alma. Entendeu? A gente fica em nós mesmos e não dá oportunidade para Cristo expandir. Aquele encontro que vai ser com a volta dele, aquele que está escrito em Mateus 24:30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Esse encontro, que como diz tá escrito em Apocalipse, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram. Porque vai a ressurreição, né? Todos ressuscitaram. Então, queridos, uns para julgamento, outros para galardão. Esse encontro engloba todos, está escrito todos. Então vai ser visto na África, no Brasil, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Albânia, no Polo Sul, seja lá. Então, crendo ou não, aqueles que acreditavam ou não, vão vê-lo. Naquela hora, vão vê-lo. E vão realmente passar por esse versículo, prepara-te para te encontrar. Vai ser um encontro maravilhoso, sabe, Mirtz? Porque essa vida, Ele já disponibilizou dentro de mim para que eu cresça e amadureça. Né? Está tudo pronto, o banquete está posto. Nós estamos falando sobre você se preparar, não ficar com medo desse encontro. Não. Sabe? Não tem nada disso. É dar o tempo justamente de você preparar para você ficar muito feliz com esse encontro. Estar com a vasilha cheia, sabe? Né? Do unguento, da unção do Espírito. Está escrito em Romanos 14:10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Sim. Ali prestaremos conta de cada um dos nossos atos, ou seja, né? É isso aí, né? Como que você usou os talentos que eu te dei, né? Atos 17:31 diz assim: Deus estabeleceu o dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou e acreditou, ressuscitando dentre os mortos. A gente vai encontrar, sabe? Isso aqui não é uma escolinha não é uma aulinha de escolinha dominical, né? É muito mais, né? É muito mais do que isso, sabe? Sim. Porque ele disse assim, quando veio, que ele prometeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sei que tem muita gente dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Não. Não é verdade. Você tem que pensar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E um dia você vai estar diante dele. Estaremos. E eu anelo por isso, porque esse momento, Mirtz, é um momento maravilhoso para nós que o amamos. É o que nós esperamos. Quer dizer, ou ele vindo ou a gente indo. É um encontro com o nosso Vamos amado. ter, né? Queridos, dá para falar muito mais. O nosso tempo fecha aqui, né? E eu queria que você sentisse que essa é uma reflexão necessária em algum momento das nossas vidas, e a gente fez essa reflexão com muita alegria. E agradece muito a tua companhia e convida você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.